Olá, gente, tudo em ordem? Vamos continuando aqui a nossa leitura. Eu estou abrindo aqui mais um capítulo do livro Minha Formação, do Joaquim Nabuco. Eu já expliquei em capítulos anteriores por que eu escolhi esse livro, né? Ele faz parte de uma indicação que vem desde o meu tempo da universidade de Direito e que eu acabei devendo para mim. A leitura, então, eu estou fazendo exatamente junto com vocês e essa leitura e faço para mim também vagarosamente. Legal? Então é isso. No final do capítulo, quero ver se eu faço um resumo deste capítulo que eu, que eu estou lendo agora e para a gente poder melhorar um pouco a ideia, solidificar a ideia. Legal? Então vamos lá. Ó. Eu vou começar agora a página número 87. No todo, a obra é de 230 páginas. Esta obra está em domínio público, está na biblioteca domínio público, inclusive, muito boa, por sinal. Aconselho você, se quiser dar uma olhada lá. Não é livro físico, é livro do meu computador, então. E é uma obra bastante interessante, localizando a obra no final do segundo reinado, ou melhor dizendo, no final do reinado do Dom Pedro II e ali prestes a nós termos o início da República. Então, naquele tempo ali, essa obra se completa historicamente. E também lembrando que isto aqui é uma autobiografia, o que é muito mais bacana ainda, o que é muito mais legal, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos começar agora. O capítulo chama-se Londres. Quero ver se eu, numa tacada só e num vídeo só, acabo lendo. Vamos ver se a gente consegue, e relembrando no final, quando terminar a leitura, eu vou fazer, que eu anotei aqui algumas ideias, vou fazer um pequeno resumo para a gente colmatar as ideias, como diziam os antigos. Vamos lá. Londres. Então ele vai tecer considerações sobre Londres agora. Talvez eu pudesse resumir o processo da minha solidificação política dizendo somente que a monarquia faz parte da atmosfera moral da Inglaterra e que a influência inglesa foi a mais forte e mais duradoura que recebi. E é natural que seja assim, né? Porque a monarquia inglesa, eu acredito que seja uma das mais longevas do mundo todo, tirando ali do mundo árabe uma ou outra coisa. Não sei assim historicamente, mas sei que a monarquia inglesa é bastante forte, pujante e serve de referência para muitas coisas, inclusive aqui no Brasil, quando nós tivemos discussões a respeito de monarquia, república, parlamentarismo, nós tivemos um movimento desse que sempre volta, né? E volta como exemplo da monarquia inglesa. Legal? Como estabilidade e tudo mais. E para ele também não era diferente, né? Esse é o exemplo. Continuando, quando pela primeira vez desembarquei em Folkestone, entrando na Inglaterra, eu tinha passado meses em Paris, tinha atravessado a Itália, de Gênova a Nápoles, tinha parado longamente à margem do Lago de Genebra e não me podia esquecer da suave perspectiva, à beira do Tejo, de Oeiras a Belém, cuja tonalidade doce e risonha nunca outro horizonte me repetiu. Por toda parte eu tinha passado como viajante, demorando-me às vezes o tempo preciso para receber a impressão dos lugares e dos monumentos, o molde íntimo da paisagem e das obras de arte, mas desprendido de tudo, na inconstância contínua da imaginação. Quando avistei, porém, da janela do vagão, por uma tarde de verão, o tapete de relva que cobre o chão limpo e as colinas macias de Kent, e no dia seguinte,
partindo do pequeno apartment que me tinham guardado perto de Grosvenor Gardens, fui descortinando uma a uma as fileiras de palácios do West End, atravessando os grandes parques, encontrando em St. James Street, Pall Mall, Piccadilly, a maré cheia de Sisson, essa multidão aristocrática que, a pé, a cavalo, em carruagem descoberta, se dirige 2 vezes por dia para o rendezvous do Hyde Park e, dias seguidos, penetrei em outras regiões da cidade sem fim, conhecendo a população, a fisionomia inglesa toda, raça, caráter, costumes, maneiras. Posso dizer que senti minha imaginação excedida e vencida. A curiosidade de peregrinar estava satisfeita, trocada em desejo de parar ali para sempre. Às vezes me distraio a pensar que povo eu salvaria, podendo, se a humanidade se devesse reduzir a um só. Minha hesitação seria entre a França e a Inglaterra. Aliás, sei bem que no começo do século, quem eliminasse a Alemanha do movimento das ideias, da poesia, da arte, eliminaria o que ele teve de melhor. Entre a França e a Inglaterra, porém, fico sempre incerto. O meu dever seria, talvez, socorrer a França. Se Madame Récamier e eu estivéssemos a nos afogar, qual de nós duas o senhor salvaria? Perguntou uma vez Madame de Staël ao seu amigo Talleyrand. Oh, madame, vous savez nager. A Inglaterra também sabe nadar. O gênio francês, fazendo aqui um adendo, é que ele tem uma predileção especial por França também. Se você lembrar dos capítulos anteriores, ele, junto com a Alemanha, né, falando de poesia, falando de música, ele lembrou também da literatura, num outro capítulo em especial, da França, e que ele até escrevia em francês algumas ideias ali, alguma coisa de literatura. Continuando. O gênio francês tem todos os raios do espírito humano, principalmente os raios estéticos. Né? Estética. O gênio inglês não os tem todos. Tem até uma opacidade singular nos focos do espírito que merecem o nome de franceses, em quase todos os que merecem o nome de atenienses. A Inglaterra, a associação de ideias tem sido muitas vezes feita, é a China da Europa. Veja que interessante, 1800 e lá vai pedrada, gente. Finalzinho ali, a associação que as pessoas fazem da ideia, né? Dizendo que a Inglaterra é a China da Europa. Veja que hoje a gente tem uma ideia da China pujante e tudo mais, mas aqui é uma outra época. E veja como a China ainda, guardadas as devidas proporções, evidentemente, é uma espécie de para eles lá, de um país grande e tudo mais, faz uma associação de ideias com a Inglaterra. Voltando, explicando esse termo, né, isso tudo, isto é, tem uma individualidade inamolgável, incapaz de tomar a fisionomia comum. Latinos, alemães, eslavos formarão uma só família por muitíssimos traços comuns antes que o inglês deixe de ser um tipo sui generis, a parte do tipo coletivo europeu. Por esse motivo, a França só
representaria melhor a humanidade do que a Inglaterra. Não se esqueça que ele disse que a França, o gênio francês, tem muito de estética. E aqui eu quero voltar um pouquinho antes, né? Se você vê a estética, por exemplo, na arquitetura francesa, a gente já pode ter uma ideia de que talvez seja essa a ideia que ele quer nos passar nesse momento também. Há nela, então, em França, mais atributos universais, maior número de faculdades criadoras, de qualidades de tronco, maior soma de hereditariedade humana, de possibilidades evolutivas, portanto, do que no particularismo e no exclusivismo inglês. E o inglês é muito na dele, né? Também tem esse traço de personalidade. Se bem que o parisiense é assim, né? Em compensação, a raça inglesa parece ser mais sã, mais elástica. Tem maior vigor mesmo de gênio e de criação, maior provisão de vida e de força, ainda que a força sem a imaginação e a cultura, que na Inglaterra tem sido, em grande parte pelo menos, estrangeira. Tudo isso possa degenerar em brutalidade e egoísmo, né, e mais belicosidade. Estão aí as razões da minha hesitação quando imagino um novo dilúvio universal e me pergunto que país, nos mais altos interesses da inteligência humana, mereceria o privilégio de construir a arca. Né? O que no eventual dilúvio, né? Qual país seria o Noé? Isto é, a quem Deus daria essa obrigação de salvar a raça, né? Continuando, qualquer que seja a explicação, o fato é que nunca experimentei esse prazer de viver em Paris, que foi e é paixão cosmopolita dominante em redor de nós. E realmente, bom, a França, de modo geral, Paris, ela exerce um certo fascínio, né, em todos nós, principalmente do ponto de vista intelectual. Mas nessa época em especial, muito mais, eu acredito, né? Eu não sei precisar a época, né, vai me faltar isso na história, mas eu lembro bem que, por exemplo, grandes universidades brasileiras contrataram, Universidade de São Paulo, né? Contrataram, e outras, contrataram grandes mestres franceses para lecionar por aqui. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o momento também. A grande impressão que recebi não foi Paris, foi Londres. Londres foi para mim o que teria sido Roma se eu vivesse entre o século II e o século IV e um dia transportado da minha aldeia transalpina ou do fundo da África romana para o alto do Palatino, visse desenrolar-se aos meus pés o mar de ouro e bronze dos telhados das basílicas, circos, teatros, termas e palácios. Isto é, para mim, provinciano do século XIX. Então, isso, para mim, que sou um provinciano, melhor explicando, do século XIX, foi como Roma para os provincianos do tempo de Adriano ou de Severo. A cidade, né? Roma. Essa impressão universal da cidade que campeia acima de todas, senhora do mundo pelo militarum aureum, pela época de ouro do militarismo, né? O militarismo aqui, enquanto agremiação estatal que busca mais terras, né? Nós tivemos muito no período romano, o qual no século XIX tinha que ser marítimo.
essa impressão soberana tive-a tão distinta como se a humanidade estivesse ainda toda centralizada. O efeito dessa impressão de domínio foi uma sensação de finalidade, que somente Londres me deu. Não de finalidade intelectual, como dá a Atenas de Péricles, a Florença dos Médicis, a Roma de Leão X, ao homem da arte, a Versalhes do século XVII, ao homem de corte, a Roma das catacumbas, ao homem de fé, a Roma antiga, ao homem do passado, Niebuhr, Chateaubriand, Ampère, a pequena Weimar do fim do século XVIII, ao homem de letras, ou Paris, ainda neste século, até Renan e Taine, ao homem de cultura. Finalidade material, se me posso expressar assim, de grandeza esmagadora e império ilimitado. Donde proceder essa impressão universal de Londres, seguida dessa sensação de finalidade, que talvez seja toda subjetiva, não me parece, entretanto, o que dá à metrópole esse ascendente imperial, quero crer, é a sua massa gigantesca, as suas perspectivas infindas, a solidez eterna egipcíaca das construções, as imensas praças e os parques que se abrem de repente na embocadura das ruas, como planícies onde poderiam errar grandes rebanhos, à sombra de velhas árvores, à beira de lagos que merecem pertencer ao relevo natural da terra. Este último é, para mim, o traço dominante de Londres. O estrangeiro suporia ter entrado no campo, nos subúrbios, quando está no coração da cidade. É a mesma impressão, porém, incalculavelmente mais vasta, que dava a Casa de Ouro. Entre aspas. O ouro e as pedras preciosas não causavam tanta maravilha por serem já muito vulgares e uma ostentação ordinária do luxo, como os campos e os lagos, e por uma parte as artificiais solidões e desertos, formados por bosques espessos, e por outra, as largas planícies e longas perspectivas que dentro do seu imenso círculo se viam. Isso é uma parte traduzida por Freire de Carvalho, que o autor traz aqui, de Tácito. Voltando, nem para aí o assombro e a larga faixa do Tâmisa, com as pontes colossais que atravessam os monumentos assentados à sua margem desde Chelsea até a ponte de Londres, principalmente o maciço dos edifícios de Westminster, a extensa linha das casas do parlamento, a mais grandiosa sombra que a construção civil projeta sobre a terra. No momento dele, na época dele. É, por outro lado, a City, em Roma, do Banco de Inglaterra, com o Royal Exchange ao lado e Lombard Street de frente, o mercado monetário, o verdadeiro complô do mundo. Aqui, nas ruas calçadas, a madeira, para ainda mais amortecer o ruído, causa uma impressão singular à multidão que não perde um minuto, indiferente a si mesma, a qual nada distrairia o olhar nem arrancaria uma sílaba e que transporta debaixo do braço, em suas carteiras, massas de capital, que seriam precisos vagões para carregarem dinheiro, os cheques que vão para os clearing house, os bilhões esterlinos que por ela passam, transferidos de banco a banco, importados, reexportados pelo telégrafo para os confins do mundo
de onde vieram. Aqui um adendo muito interessante. É muito conhecido, nessa época, eu acho que ainda é, a respeito da solidez dos bancos ingleses. Eles têm até um termo, porque agora as coisas se modificaram, a gente tem bolsa de valores, como a de Nova York, por exemplo, e lá em Londres, se eu não me engano, eles chamam de City, né? City. E, e a riqueza que passa por lá, acho que tem até os Rothschilds, uma coisa assim, tem uma família, se eu não me engano, inglesa, muito rica de banqueiros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aqui talvez, e me lembrei aqui agora, por conta dessa tradição inglesa de administrar capital, né? Vou colocar assim, mas você vai me entender. Me lembro daí, é aquela ideia de que muito antigamente se tirou muito ouro do Brasil, levava-se para a Europa, para Portugal, que por seu turno acabava indo aqui, ó, para a Inglaterra. Tanto é que na brincadeira, alguns portugueses, quando os brasileiros dizem devolve o nosso ouro, eles dizem pegue lá na Inglaterra, porque provavelmente acabaram parando na Inglaterra. Então isso aqui resume um pouco dessa ideia de que esse povo inglês administra bem capital. Mas voltando aqui, o transeunte para no meio de todo esse fluxo e refluxo do ouro, sentindo não ouvir o tinido das libras. As oscilações contínuas, subterrâneas, dessas correntes contrárias de metal, ele só as conhecerá pelo seu efeito sensível, a taxa do desconto. Página, então, 91. O que dá também a Londres o seu tom de majestade e soberania é a dignidade. O silêncio que a envolve, a calma, a tranquilidade, o repouso, a confiança que ela respira é o ar concentrado, recolhido, severo, por vezes, da sua fisionomia e, ao mesmo tempo, a urbanidade das suas maneiras. É o retiro em que se vive no seio dela, no centro das suas ruas mais populosas, o isolamento em que se está nas suas catedrais, como no British Museum, nos seus parques, como nos seus teatros ou nos seus clubes. Esse traço de seriedade, de reserva, define, a meu ver, uma raça imperial, enérgica e responsável, cônscia da sua força, viril e magnânima. Além disso, há uma feição notável, característica, expressão suprema de força e de domínio. Não é uma cidade cosmopolita essa metrópole do mundo. É uma cidade inglesa, que tem diferença para o autor aqui. Paris, ao lado de Londres, vai fazer uma comparação agora, né? É uma obra de arte imortalmente bela, que aqui tem a ver com aquele senso estético que ele abriu o capítulo. Imortalmente bela, ao lado de uma muralha pelásgica. É um Erechtheion em frente ao Memorium de Tebas. De certo, não há no mundo uma perspectiva arquitetural igual à que se estende do Arco do Triunfo pelos Campos Elíseos até o Louvre, e do Louvre pelo Cais do Sena até apanhar Notre-Dame. Em Londres não se tem essa impressão de arte que corre por cima da velha Paris toda como um friso grego. Para o artista que precisa inspirar-se exteriormente nas formas da edificação, viver no meio do belo realizado pelo gênio humano, Londres está para Paris como Khorsabad para Atenas. O gênio francês alegre e festivo é em tudo diferente da grande apatia inglesa e em Paris se está de frente da obra-prima da arte francesa. Por aí não há que comparar. Então a parte estética não tem comparação.
para o intelectual que precise diariamente de um passeio artístico para vitalizar-se, assim como para o homem de espírito e de salão, Paris é a primeira das residências porque é a que reúne a arte e o prazer de viver em suas formas mais delicadas e elegantes. Não há nada em Londres que corresponda à aspiração francesa, hoje decadente e muito esvaecida, de fazer da vida toda uma arte. Aspiração cuja obra-prima foi a polidez do século XVII e o espírito do século XVIII, deixando a grande arte que tem cometido infidelidades ao gênio francês, como a de produzir fora de França Goethe, Beethoven e Mozart, as pequenas artes, e não chamo pequena arte a obra dos grandes ebanistas, incrustadores, cinzeladores do móvel, de Risner, Bowley, Benneman, Gautier. As pequenas artes são ainda exclusivamente francesas, como na Roma de Cícero eram gregas. O que há em Londres como prazer da vida não é a arte, é o conforto. Não é a regra, a medida, o tom das maneiras, é a liberdade, a individualidade. Não é a decoração, é o espaço, a solidez. Paris é um teatro em que todos, de todas as profissões, de todas as idades, de todos os países, vivem representando para a multidão de curiosos que os cercam. Londres é um convento, em forma de clube, em que os que se encontram no silêncio da grande biblioteca ou das salas de jantar não dão fé uns dos outros e cada um se sente indiferente a todos. Em Paris a vida é uma limitação, em Londres uma expansão. Em Paris um cativeiro, cativeiro da arte, do espírito, da etiqueta, da sociedade, cativeiro agradável, como seja, mas sempre um cativeiro, exigindo uma vigilância constante do ator sobre si mesmo diante do público que repara em tudo, que nota tudo. Em Londres é a independência, a naturalidade, a despreocupação. Foi talvez este lado da vida inglesa o que me seduziu. A impressão artística é, por sua natureza, fatigante, exclusiva e, além de certo diapasão, inconfortável, como toda vibração demasiado forte. Eu não quisera ser condenada a passar 1 hora por dia diante da Gioconda, nem mesmo diante de Vênus de Milo, para renovar a minha curta faculdade de admirar e de gozar da obra de arte. Preciso de longos intervalos de repouso, para dizer a verdade, de obtusão. Londres era essa penumbra que quadra admiravelmente a minha fraca pupila estética. Ali tinha à minha disposição, me desculpem, os mármores de Fídias. Não havia época artística ou literária que, querendo viver nela 30 minutos, demais não se sentiria capaz. Eu não achasse representada no British Museum, no National Gallery, em South Kensington e nas outras grandes coleções nacionais. Essa proximidade bastava-me. Quanto a tudo mais o que faz o prazer da vida, eu preferia, como disse, a naturalidade, a calma, o descanso, as grandes perspectivas, o isolamento, o esquecimento de Londres, a constante vibração de Paris, vibração cosmopolita de espírito, de prazer, de arte, através de uma atmosfera de luxo, de combate e de teatro. Eu sei bem que há ali outra vida, que há indiferentes, solitários, reclusos na grande capital, pequenos claustros de silêncio e de meditação, onde não chegam até ao pensador e ao artista os ruídos de fora. Sem isso, Paris não produziria o grande pensamento, mas a viver isolado do movimento de Paris, antes estar separado dele pela Mancha do que pelo Sena, como o meu amigo Rio Branco, que se fechava na margem esquerda com a sua biblioteca brasileira, as suas provas a corrigir e os seus íntimos do Instituto. O fato é que amei Londres acima de todas as outras coisas e lugares que percorri,
Tudo em Londres me feria nota íntima de longa ressonância. As suas extensas campinas, os seus bosques, como o tijolo enegrecido das suas construções, o movimento atordoador do Regent Circus ou Ludgate Hill, como os recessos de Kensington Park, a sombra do arvoredo secular, os seus dias quentes de verão, quando o asfalto amolece debaixo dos pés, a folhagem se cobre de poeira e o ar tem o calor seco das termas, como os seus deliciosos dias de maio e junho, quando as mais altas janelas se transformam em jardins suspensos e as grandes cestas dos parques se enchem de tulipas e jacintos. As suas noites de luar que faziam Park Lane parecer-me às vezes na névoa com a sua rua de palácios, um trecho de Veneza e que de Piccadilly, olhando por cima da bruma do Green Park para a iluminação em roda de Buckingham Palace, me davam sempre a ilusão do outro lado da Baía do Rio, visto lá da Esplanada da Glória. Como dias escuros e tristes de nevoeiro que eu não teria então trocado pelo azul do Mediterrâneo, nem pela pureza do céu da Ática. Os seus traços de maior cidade do mundo, a esplêndida beleza de sua raça e as menores minúcias de sua fisionomia própria, os mostradores das lojas de luxo de Piccadilly, do New Bond Street, como os Hamptons que paravam em frente, o Times, a Pall Mall Gazette, o Spectator, como o papel aveludado, tipo grande, claro, o couro liso, macio, dourado dos livros, a tranquilidade dos clubes, o recolhimento das igrejas, o silêncio dos domingos, como a confusão, o movimento, o atropelo em Charing Cross e Victoria Station, de onde imensa de todas as classes e de todas as idades, que se espalha de Londres à tarde dos sábados para as praias de mar, para as casas de campo, para as margens do Tâmisa. Página 94. Tudo isso eu vejo bem, não era senão a minha própria mocidade, com a diferença talvez de que os outros lugares era ela que os coloria, os animava, os assimilava a si, ao passo que em Londres ela transbordava naturalmente pelo jorrar de todas as suas fontes. Esse sentimento paguei-o caro depois, porque foi em Londres que senti definhar mortalmente a planta humana que há em cada um de nós e sobre a qual o nosso espírito ainda apenas pousa, como o pássaro no mais alto da ramagem. As suas raízes físicas e morais precisavam do solo em que ela se tinha formado, as suas folhas do nosso sol. Ainda assim foi a Londres que vinha a dever anos mais tarde uma restituição que bem compensou aquele deperecimento. Foi em Londres, graças a uma concentração forçada, a qual não teria sido possível para mim senão em sua bruma, que a minha inteligência primeiro se fixou sobre o enigma do destino humano e das soluções até hoje achadas para ele, e insensivelmente, na escondida igreja dos jesuítas, em Farm Street, onde os vibrantes açoites do padre Galway me fizeram sentir que a minha anestesia religiosa não era completa. Depois do oratório do Brompton, respirando aquela pura e diáfana atmosfera espiritual impregnada do hálito de Faber e de Newman, pude reunir no meu coração os fragmentos quebrados da cruz e com ela recompor os sentimentos esquecidos da infância. Assim acabamos este capítulo aqui. Eu rapidamente agora quero fazer um breve destaque, um resumo, né, disso que nós lemos, que é a experiência do Nabucco em Londres. O Joaquim Nabuco, né, eu fiz uma anotação aqui, intelectual brasileiro que expressa nesse texto uma profunda admiração e fascínio por Londres, e é verdade, né?
A cidade para ele representa muito mais do que um simples local, é um símbolo de poder, história e uma fonte de inspiração intelectual. Os principais pontos aqui destacados por Nabucco, de Londres, a magnitude e o poder. Londres é retratada como uma metrópole imponente, como uma atmosfera de domínio e de superioridade. A cidade é vista como o centro do mundo, comparada a Roma na antiguidade. Também diversidade e complexidade. Apesar de sua grandeza, Londres oferece uma variedade de experiências, desde a agitação da City, ou City, até a tranquilidade dos parques. A influência cultural. A cidade é um centro cultural com uma rica história e uma vasta coleção de arte e literatura. Nabucco destaca a importância de Londres para seus estudos e reflexões intelectuais. Sobre sensação de finalidade. Londres proporcionou a Nabucco uma sensação de propósito e completude, algo que ele não encontrou em outras cidades. Comparação com Paris. O autor compara Londres a Paris, destacando as diferenças entre as duas cidades. Enquanto Paris é vista como um centro artístico e intelectual, Londres é mais conhecida por sua solidez, tradição e poder. Em resumo, Londres para Nabucco é uma cidade que o marcou profundamente, influenciando sua vida de mundo e a sua visão de mundo, e a sua trajetória intelectual. A experiência de viver na capital inglesa foi fundamental para sua formação e desenvolvimento como pensador. E aqui os pontos-chave a serem lembrados é a descrição vívida de Londres, através de comparações e metáforas, a importância da cidade para a formação intelectual de Nabucco, a comparação entre Londres e Paris como centros culturais e a sensação de poder e grandeza transmitida pela cidade. Então é isso. Esse é o capítulo dedicado a Londres que o Joaquim Nabuco nos escreve. Valeu, é isto. Fique conosco. Espero estar agradando essa leitura com essas interpolações, com as minhas interlocuções também. E é isso. Muito obrigado, um abraço, até mais.